Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios aqui na Record News está começando, viu? Começa para quem sabe que o sucesso é resultado de pequenos hábitos repetidos todos os dias. Aqui a gente troca o entusiasmo passageiro pela execução firme e constante. É um programa para quem sabe que a maratona dos negócios se vence passo a passo. Começa agora Visão e Negócios. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, muita gente começa com energia, mas poucos terminam com a glória. Por isso, hoje o tema central do nosso programa é disciplina e constância. A motivação é o que faz você começar, mas é a disciplina e o hábito que faz você não parar quando o cansaço chegar. É isso mesmo, disciplina e hábito. Durante o programa, vamos falar sobre a rotina dos grandes líderes e como a constância vence o talento natural 9 em cada 10 vezes. Vence 9 em cada 10 vezes. E no final do programa, eu volto com um insight especial, um insight sobre por que o sucesso é uma questão de treino. O sucesso é treinável. E para começar, vamos conhecer um exemplo de resiliência aqui no nosso quadro, no quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Cara, obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, nós conversamos com profissionais que constroem estrutura que vão além do presente. Porque negócios podem crescer rápido, mas só permanecem quando há método, organização e decisões bem fundamentadas. Aqui, em nosso programa, nós valorizamos estratégia aplicada, visão jurídica estruturada e a capacidade de proteger o que foi construído ao longo de anos de trabalho. E hoje, nós vamos receber aqui Leandro de Moura, que é advogado, é empreendedor, é um advogado com atuação nacional em planejamento empresarial, pessoal, planejamento empresarial. Também no societário e também na parte sucessória, Ele está à frente do escritório de advocacia Leandro de Moura Advogados. Leandro de Moura Advogados. Mas antes de iniciarmos essa conversa, esse bate-papo, vamos conhecer um pouco da estrutura que ele lidera. Empresas que evoluem passam por ciclos naturais de amadurecimento. A expansão das operações exige organização. Novos projetos pedem alinhamento societário. O crescimento do faturamento demanda inteligência tributária e a consolidação do patrimônio traz a necessidade de governança e planejamento sucessório. Crescer é uma conquista, estruturar é uma decisão. Quando a organização acompanha o desenvolvimento do negócio, as decisões permanecem estratégicas e sustentáveis ao longo do tempo. É aqui que disciplina e constância assumem papel central. Disciplina é estruturar no momento adequado. Constância é manter essa estrutura coerente com a evolução da empresa. O Leandro de Moura Advogados atua na construção jurídica dessa trajetória. Reorganizações societárias, constituição de holdings, planejamento tributário estratégico e integração da sucessão à governança empresarial. Porque empresas sólidas não são fruto do acaso, são resultado de organização contínua. Leandro de Moura Advogados. Estrutura jurídica para empresas que decidiram evoluir. Seja muito bem-vindo, Leandro Moura, querido obstinado. Como é que você está? Tudo bem, Janguier. Obrigado pelo convite. Obrigado aí também pela equipe. Pessoal muito educado, cuida muito bem da gente. A produção é obstinada também. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui, para que a gente possa falar sobre um tema tão interessante, importante para todos os empreendedores, Empreendedores de todos os sentidos, intraempreendedores, empreendedores públicos, empreendedores empresariais, empreendedores sociais, porque as pessoas pensam que empreender é apenas criar negócios, Sim. Criar negócios, ou seja, empresas, é o empreendedorismo empresarial, é apenas uma espécie do gênero empreendedorismo. E eu quero começar, vamos falar um pouco da sua trajetória, eu queria que você nos contasse aí como foi o seu início, o início da sua trajetória, que a gente sabe que não foi fácil, os desafios, os obstáculos e também as vitórias, para depois a gente entrar no cerne do nosso programa e no tema.
Eu comecei acompanhando meu pai numa fábrica que ele tinha de uma cerâmica, que tinha em torno de 200 empregados. Então fazia telha, lajota, tijolos. E eu desde os 8 anos de idade eu acompanhava meu pai nessa fábrica. Só que como muitos empresários passam por dificuldades, meu pai também passou por dificuldades e acabou quebrando. E isso foi um baque, né, para a família, abalou muito financeiramente toda a estrutura nossa. Eu resolvi fazer direito, prestei vestibular, e quando eu passei, meu pai falou assim, vamos ali comigo. E me levou para fora, na época eu morava ainda em Goiânia, para fora da cidade. E eu falei, pai, onde nós estamos indo, pai? Ele falou, não, calma. E aí me levou numa fabriqueta de pré-moldados de concreto. Falei, pai, o que é isso aqui? Ele falou, tinha um sujeito que me devia um dinheiro há muitos anos, eu encontrei ele, peguei metade do maquinário dessa fabriqueta aqui em troca da dívida. Falei, e daí, pai? E daí que você vai tomar conta disso aí? Falei, pai, mas eu passei para direito, eu nem sei o que é pré-moldado de concreto. Aí me falou uma coisa, falou assim, Leandro, você precisa entender de pessoas, você precisa conhecer pessoas. Falei, mas e aí? Não, fica aí, no final do dia a gente conversa. E entrou no carro e foi embora. Ainda na hora eu falei, pai, como é que eu vou embora? Ele falou, se vira. Aí fiquei lá, na volta peguei 3 ônibus, cheguei em casa, falei, pai, o negócio é uma furada. O cara é um sem vergonha, um picareta. Ele falou, eu sei, tá me devendo tem quantos anos? Eu falei, mas e aí? Entende o jogo. Falei, como assim, pai? Entende o jogo. Aprende. Aprende. Como é que é? Você tá precisando, você vai precisar disso. E aí, assim, eu fiz, entendi o jogo. Falei, pai, entendi como é que é o jogo. Ele falou, ok. Compramos o restante do maquinário, abria a minha empresa e comecei a mexer. Então, estudava de manhã. Meteu o pé na bunda do cara, né? Porque... Meteu o pé, saiu, cara, picareta, saiu fora. Trabalhava de manhã, estudava à noite e fiz a faculdade inteira assim. Enquanto eu fiz faculdade, eu fiquei cuidando dessa fabriqueta de pré-moldados de concreto. E ali começou minha vida empreendedora. Mas muito sofrida, porque era um negócio que não dava dinheiro, mal dava para pagar a faculdade. E tinha reclamações trabalhistas, autos de infração, ambiental e tudo mais, consumidor. E eu pegava esses casos, levava para a faculdade, ia discutir com colegas mais velhos, ia discutir com professores, e ali eles me ensinavam. Mas tinha uma coisa que me deixava assim indignado. Quando eu achava que eu tinha razão, e aí algum professor falava, ou colega falava assim, isso aí é causa perdida. Aí eu falava, não, eu não vou desistir, eu sei que eu estou certo. Então eu estudava, e eu chegava com a peça depois pronto, falava, olha aqui. Ele falou, realmente essa tese tem fundamento. Então quando eu formei, eu tive essa visão já na faculdade inteira, já como empresário. E quando eu comecei a atuar no direito, foi sempre cuidando de empresários. E sempre vendo a dor dele, enxergando a dor. Então, quando chega alguém para mim falando alguma coisa, de algum problema ou alguma situação que ele quer enfrentar, eu já olho e falo assim, eu sei o que ele está passando, porque eu já senti isso. E aí, quando... Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E assim começou minha vida empreendedora. Interessante, é uma jornada de tanto. Todo empreendedor, pessoal, tem que gostar de gente. Quem não gosta de gente, Abílio Diniz já dizia, toda empresa de alta performance é humana, gosta de gente, entende de gente e processos inteligentes. Até porque nenhuma empresa sobrevive sem gente e sem processos, né? Mas, Leandro, o ambiente empresarial brasileiro, né, ele exige cada vez mais organização jurídica e planejamento estratégico, né? Como é que você enxerga o cenário atual aí e quais são os principais erros que os empresários ainda estão cometendo, né, quando falamos de empresa, estrutura societária? E como a sua empresa, porque o seu escritório é uma empresa, pode ajudá-lo ou ajudá-los? Como você falou, né, o grande hoje gargalo de todo empresário são as questões fiscais e trabalhistas. Então, o empresário que ele não se atentar a estas questões, ele vai sofrer consequências. Muitas vezes o empresário ele não sabe precificar, não sabe entender dos números que estão chegando na empresa dele. E ele foca muito no lucro. E lucro não é dinheiro em caixa. Lucro é uma ilusão. Então, às vezes, quanto mais o empresário vende, mais ele fica endividado. Então, uma grande lição, uma dica que eu dou para o empresário é para ele tem que entender de gestão. Muitos empresários são bons em algum aspecto
e acham que já estão aptos a abrir uma empresa. Verdade. Mas eles não se atentam nessa parte da administração, do financeiro. Então, se o empresário ele não sabe, ele tem que ter algum braço direito muito bom que cuide dessa parte. Ou que busque sócios competentes nessa área. E por falar em sócios, uma questão que chega muito no escritório são conflitos societários ou já pensando em futuros conflitos, principalmente depois que assiste o CSE. Código Secreto da Empresa. Código Secreto da Empresa, onde você mostra o beabá do crescimento de uma empresa desde o início da fundação até o IPO. Então ali o empresário ele desperta para um lado e fala, nossa, eu tenho que me organizar a minha empresa porque pode ser que no futuro dê algum problema. Então até uma pessoa, né, um colega chegou em mim e falou assim, eu tô buscando um sócio, eu conheci uma pessoa assim, e o que você acha dessa pessoa entrar comigo, assim, nesses aspectos e tal? Eu falei para ele assim, você já comeu 1 quilo de sal com ele? Aí ele falou, 1 quilo de sal? Claro que não, é impossível comer 1 quilo de sal com uma pessoa. Eu falei assim, não, você não entendeu, não é para comer de uma vez 1 quilo de sal, é para comer aos poucos. Você almoça, come um pouquinho de sal, janta, come um pouquinho de sal, sai, viaja, conhece, entende os valores dele, para onde ele quer chegar, quais são as crenças, a cultura. É isso. Então demora um tempo para você realmente comer 1 quilo de sal, demora um tempo para você conhecer uma pessoa. Sociedade é um casamento. Você não vai conhecer uma pessoa e casar. Você tem que saber o que ela quer, se tem os mesmos ideais. Então a pessoa, muitas vezes, ela vê uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa vai me ajudar nisso daqui e já quer logo fazer uma sociedade. Conhece primeiro, entende o que é, quais são os valores. Outra questão também que a pessoa acaba pecando vamos colocar um caso que já tem a sociedade, né? É que não foi definido qual o papel de cada sócio. Isso é feito com um acordo de sócios, um acordo de cotistas. Acordo de acionista, é isso aí. Então a pessoa faz um contrato social, muitas vezes simples, um contrato social de gaveta, e que ali não coloca todos os aspectos necessários que farão a estrutura do negócio. Então, para evitar conflitos, né? E tem um diferencial entre o que coloca no acordo de sócios e o que coloca no contrato social. O contrato social ele é público. Então, tudo que você quer dar vista, você coloca no contrato social. Tudo que você não quer dar vista... Publicidade, né? Publicidade, você coloca no acordo de sócios. Que não vai para junto. Exatamente. Acordo de sócios para limitada, acordo de acionistas para uma sociedade anônima. Tem uma coisa que é assim, eu pergunto sempre para o empresário quando eu estou conversando. Qual fim vai ter a sua empresa? A empresa ela vai ter 3 fins. Ou a pessoa vai fechar a empresa, ou ela vai vender a empresa integral ou buscar algum investimento, ou não vai vender parte da empresa, ou vai passar para os filhos. Eu pergunto, qual desses 3? Fechar ninguém quer. Vamos falar um pouco da fundação da sua empresa jurídica, da sua empresa de advocacia, né? Como nasceu o projeto? Você atua em quais áreas, principalmente, né? Como você tem ajudado os empresários? No início era empresariado, empresário geral. Depois eu fui me especializando e eu foquei em planejamento sucessório. Então, o que envolve o planejamento sucessório? É passar ali o bastão para os filhos e, às vezes, não dá tempo de passar o bastão, tem um inventário. Então, também eu cuidava da família quando perdia ou o patriarca ou a matriarca. Mas depois de fazer o código secreto da empresa, eu vi um potencial gigantesco de retomar esse cuidado com os empresários. Porque eu comecei a perceber a carência do advogado, não nas questões que já estão com a dor, não depois que ocorre o problema, mas sim as questões anteriores.
O que eu posso fazer? O que o empresário pode fazer para não ter problemas? Como é que ele vai cuidar da parte... Na prevenção. Né? Na prevenção. Como é que ele vai cuidar do tributário? Como é que vai fazer um planejamento tributário correto? Um planejamento trabalhista? Como é que ele vai cuidar das empresas, do trabalho? Qual que é essa questão da pejotização? O que isso implica? Quais os reflexos? Qual o perigo disso daí? E mais, a proteção também do patrimônio. Porque hoje o empresário ele não sabe alocar o patrimônio que ele tem. Muitas vezes ele coloca ou na pessoa física ou coloca na pessoa jurídica. E se acontece alguma coisa, como é que fica? Verdade. Muito interessante. O Leandro falou do CSE, o Código Secreto da Empresa, né, que é o meu programa de escalabilidade empresarial, que ele já fez quantas edições? 5 anos, 4 anos que eu faço, então... Isso é o MBN. E também participa da minha mentoria de alta performance empresarial, que é o MBN Million Business Network, que é uma mentoria onde a gente passa um ano acompanhando os empresários, né, a implantar as principais ferramentas e estratégias de escalabilidade empresarial, que pode levá-lo até a Bolsa de Valores, até a abertura de capital. E o CSE é uma jornada, é uma imersão de 3 dias, onde eu passo 3 dias ensinando como fiz para poder criar uma grande empresa, escalar e torná-la bilionária. Eu ensino todas as ferramentas, onde apanhei, onde caí, onde cresci, aprendi com os erros, né? Mas eu queria perguntar para você, o que o CSE representou para você, né? A importância e também o MBN, que você faz parte até hoje do MBN, que é a nossa mentoria, tem representado para você. A gente tem uma visão de empresa, de negócio antes e depois do CSE. É como se desse um mapa, uma trilha de como escalar uma montanha e chegar no topo. Então, é passo a passo, sem correria, sem atropelos, mas indo degrau por degrau, você consegue chegar lá. E isso abriu a minha cabeça. Então, o principal para mim foi a mudança de mentalidade. E na mentoria, aí já é um nível diferenciado, porque é o contato direto com você. E é incrível, porque às vezes eu te mando mensagem, né? Janguier, pode falar agora? Aí você já me liga. O objetivo é ajudar os empresários, porque às vezes ele tem um problema urgente, né? Como lá no Million Business Network, que é a nossa mentoria, o empresário que faz parte dessa família tem Janguier Diniz como advisor, como conselheiro. Então, qualquer problema empresarial, ele pode trocar ideias comigo, a gente está aqui para ajudar, né? É isso aí que a gente faz. Ô, Leandro, o tema do nosso programa de hoje, né, é disciplina e constância, a importância da constância e disciplina. Está sempre ali, ó, dia a dia fazendo, nunca pode desistir. Constância, com muita disciplina, né? Porque constância e disciplina não existe, né? E no final do programa, pessoal, obstinados, eu trarei minha visão sobre esse assunto para vocês. Mas antes eu quero ouvir o Leandro aqui, na sua experiência, né? Experiência com empresários, com famílias empresárias. Qual é o impacto dessa chave importante da disciplina, né? Da constância também nas decisões estratégicas, né? E porque a constância é determinante na construção de patrimônios, grandes patrimônios sólidos. Eu tenho a disciplina, o empreendedor que não tem uma disciplina, ele não vai conseguir escalar essa montanha. A disciplina, ela precisa estar na vida, no cotidiano. É ali, o dia a dia, metódico. Se tem que acordar a tal hora, se tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer, faça. Tem que fazer, faz. Tem que fazer, faz. E uma coisa que eu vejo de alguns empresários que acabam não prosperando é que eles não têm essa maturidade de aguardar o processo. A jornada empresarial, a jornada do empreendedor é um processo. Então, eu vejo jovens empreendedores que têm uma capacidade incrível, mas que ele quer fazer um negócio rápido, ele quer montar uma empresa e acha que ela vai virar em um ano um unicórnio. O unicórnio é que vale aí mais de 1 bilhão. Então, e não é assim, é uma jornada. Pode ser que aconteça? Pode, mas o mais importante é uma maratona.
Então, a pessoa se dispõe a correr uma maratona. Essa analogia é muito boa. Maratona você tem que estar na constância e na disciplina. Você tem que estar na constância, no seu ritmo, porque se você acelera muito, você vai cansar. Vai cansar, E aí não vai chegar nunca, e aquilo vai demorar. E muitos empreendedores acabam desistindo no meio do caminho, porque não tem uma disciplina, não tem uma constância. Só vai chegar aquele que realmente é convicto no que ele quer, não desvia as atenções, mira e segue em frente, dia após dia. E eu comecei a analisar os empresários bem-sucedidos. E eu vi algumas aptidões dessa prosperidade. Então, uma das aptidões é o trabalho. Porque não adianta, não conheço empreendedor de sucesso que tem prosperidade, que não tem a energia do trabalho, que não coloca à disposição do trabalho. Trabalho é troca de energia. Eu me disponho a algo, gero uma energia que é trocada por outro algo. Outra questão, outra aptidão, inteligência. E a inteligência que eu estou falando aqui não é a inteligência escolar, Janguier. É a inteligência de usar os elementos do conhecimento que constituem aquela pessoa em sua potencialidade máxima. Vamos dar um exemplo de um homem do campo, que não sabe ler nem escrever, nunca foi na escola, mas ele tem um conhecimento da semente, da terra, do ar, da chuva, do sol, e ele usa esse conhecimento em sua potencialidade máxima. Ele sabe a hora de plantar, porque sabe a hora que vem a chuva, ele sabe a melhor hora para colher. Então, isso é, para mim, inteligência. Porque tem muitas pessoas que têm muitos estudos, muitos diplomas, mas não usa esse conhecimento. Ou seja, não usa a potencialidade desse conhecimento. Então, não é inteligente. Maravilha, viu? Grandes lições. Passa a mensagem final aí para quem está nos assistindo. O empreendedorismo é uma grande jornada. E essa jornada, ela não é simples, ela não é fácil, mas ela é constante. Se você tiver algum sonho, se você quiser chegar a algum lugar, a lugares mais altos, caminhe com convicção, com coragem, com trabalho, com esforço. Dedique-se a enfrentar todos os desafios e você vai conseguir chegar e conquistar todos os seus objetivos. Show de bola! Honra em receber você aqui no Obrigado, Visão e Negócios, né? Muito obrigado. Muitas lições aí de empreendedorismo. Estou muito satisfeito com as lições e creio que todos que estão nos assistindo também aprenderam muitas lições. E você que nos assiste, não saia daí, viu? Eu volto já com a dica de mestre sobre o tema de hoje, o tema do dia, que é disciplina e constância. Constância e disciplina. E aí, obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa, o tema de fechamento é o que separa os amadores dos profissionais. Disciplina e constância nos negócios, pessoal, fique atento, viu? Nos negócios não existe sorte duradoura sem esforço constante. A disciplina é a ponte entre os seus objetivos e a realização deles. É fazer o que deve ser feito, mesmo naqueles dias em que você não está com vontade. A constância é o que constrói a credibilidade. Quando o mercado vê que você não desiste e que entrega o prometido dia após dia, ele te premia com confiança, ele passa a confiar em você. O sucesso não é um salto, é uma escada onde cada degrau é um dia de trabalho bem feito, pessoal. Mantenha o seu ritmo, né? Mantenha um ritmo firme, firme o seu passo, não se distraia com os atalhos. Quem tem disciplina conquista a liberdade. E o programa de hoje, Visão e Negócio, fica por aqui, viu? Até breve, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.